Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto a nossa irmã lia a mensagem da noite, eu estava refletindo aqui, né? E a gente se orgulha às vezes de tão poucas coisas que a gente faz, né? Quando nossos filhos são aprovados no vestibular, a gente faz os letreiros, né? Quando conseguem alguma coisa, quando nós mesmos conseguimos algo, nós saímos divulgando, né? Destoando para todos nossas conquistas. E aí a gente olha, né, aquele que foi, como a mensagem disse, o guardião daquele maior ser que esteve conosco, e ele se colocou na simplicidade, continuou na simplicidade, não abandonou aquilo que ele era, mas cumpriu efetivamente a sua missão, ou seja, dar as condições para que o Cristo, né, crescesse, para que o Cristo alcançasse o momento exato de trazer a sua mensagem. E esse irmão mais velho, né, esse irmão que veio nos ensinar, que veio nos dar o exemplo, né, de que tudo é possível, porque é interessante que Jesus, ele não deixou nada escrito, né? A única vez que ele fez menção de escrever alguma coisa foi no caso da mulher adulta, quando ele pegou o graveto e fez alguns desenhos, ou escreveu, enfim, fez. O que ele estava chamando a atenção? Ele estava fazendo com que as pessoas refletissem acerca de si próprio. Ele não ficou olhando assim, o que tu vai pensar. Não, ele meio que se colocou de fora, levou a situação para nós. O que vocês pensam dessa situação? O que vocês acham? Né? E aí a gente, lá naquela época, com toda aquela esplendorosa irradiação de Jesus, entendeu que a gente também tinha pecados, tinha erros, e não éramos pessoas capazes de julgar ou de condenar. Mas hoje, será que se nós estivéssemos naquela situação, né, qual seria a nossa atitude? Nós largaríamos as pedras e iraríamos para o outro caminho e sairíamos? Ou nós atiraríamos as pedras? A gente vê bem isso hoje, né? Hoje as pedras são mídias sociais, palavras, são emotions, né? E a gente vê a agressividade nossa. Então, talvez naquele momento, se não fosse a irradiação de Jesus, nós não teríamos conseguido. Nossos irmãos teriam falido, assim como nós falimos constantemente. Então, ele veio nos exemplificar. Porque é muito fácil a gente dizer, né, e até nós conversávamos anteriormente ali, dizer o que é certo, o que é errado, né, arrumarmos a solução de todos os problemas assim. A solução está aqui, ó. Está aqui, ó. Evangelho. E muito resumidamente, mais resumido ainda para a gente entender e não precisar ler mais nada, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que a gente faz isso? Fazendo a Ele aquilo que gostaria que Ele fizesse para a gente. Pronto, está tudo aí. Precisamos ir muito longe para entender isso. Ou precisamos? Precisamos porque, para a gente praticar isso, a gente tem que se mudar. A gente tem que modificar aquilo que efetivamente a gente é. Aquilo que a gente construiu para nós. Porque nós não somos isso que está aqui hoje, essa situação que está aqui hoje, esse ser que está aqui hoje, do ontem para agora. Nós somos um processo de construção. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Ou seja, não houve a criação de anjos. Porque se nós pensarmos assim na criação de anjos, é uma coisa meio distorcida quando se fala em bondade e injustiça de Deus, né? Porque Deus estaria criando pessoas, seres perfeitos, para cuidar de seres imperfeitos. E se a gente tivesse uma vida razoável, a gente iria para o paraíso ser servido por essas pessoas perfeitas. Há um contrassenso nessa situação. Por outro lado, se eles são perfeitos, como que eles se tornaram imperfeitos? Então, essa distorção que a gente faz nesses entendimentos. E aí a gente vem na doutrina espírita e entende que nós somos criados de forma igualitária por Deus. Todos nós. Ninguém foi criado diferente. Nem aquele que sofre, nem aquele que está feliz. Todos nós fomos criados em um determinado momento, simples e ignorantes. Simples na nossa composição física, na nossa composição espiritual. Fomos levados à evolução, também na sua questão moral, nossa questão intelectual, tudo isso para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Alguns de nós vai mais rápido, outros mais lento. Mas todos temos um rumo a seguir e o que
nós vamos alcançar, que é a felicidade que Deus nos proporciona. Então Jesus veio exatamente para isso, para mostrar para nós que é possível ser bom. E não é bom quando as pessoas são boas com a gente? A gente está com um problema, a gente chega e pede ajuda. O que a gente gosta de receber em troca? Auxílio? Ou um esculacho, um chega para lá, um te vira, não resolve o teu problema sozinho, né? É claro que um auxílio. Só que a gente vai aprendendo, a gente vai ver que o auxílio às vezes não é exatamente o que a gente quer, é aquilo que nós precisamos. E isso está dentro daquilo que a gente pretende conversar hoje, né? Que trata da questão da providência divina. Tem uma passagem que Jesus narra para nós, né? Narrou, está escrita lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34, que fala dos pássaros do céu. Ele diz para nós não juntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, para nós ajuntarmos sim tesouros no céu. Mas como que a gente ajunta tesouro no céu? O que é esse tesouro do céu? Né? Por quê? Porque aonde estiver vosso tesouro, aí estará vosso coração. Ou seja, a gente vai estar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer efetivamente, naquilo que a gente faz por merecer. Então as nossas atitudes vão gerar esse tesouro, e ali nós vamos estar. Dependendo de onde nós estivermos, nós vamos sofrer ou nós vamos estar bem, né? Ele continua dizendo que mesmo os pássaros, né, eles não se cuidam tanto, né? Eles voam, eles buscam a sobrevivência, eles cantam, eles são felizes, né? Salvo quando nós prendemos eles em gaiolas, né? Mesmo assim eles cantam, mesmo assim eles têm o seu colorido, mesmo assim eles lutam pela vida, né? E ele questiona a gente que a gente busca tanto essas coisas, tantas essas coisas materiais, que a gente esquece de viver, né? Então ele vai dizendo exatamente nesse sentido, né? Se os pássaros, que são os pássaros, Deus garante o seu sustento, o seu processo de evolução, quem dirá nós? E aí ele vai falando do lírio, que o lírio cresce lá no charco, mas cresce com uma beleza ímpar, né? E ele fala que nem Salomão, né? Como a gente pensa que Salomão foi aquele grande rei, todo cheio de riquezas, se vestia daquela forma. E da mesma forma, sim, o lírio está lá. Ele vai crescer, e vai florescer, e vai mostrar para nós a verdadeira beleza. E ele encerra, né, dizendo para nós buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, que o resto, que as demais, nos serão dadas por acréscimo. E o que será que é buscar essas coisas de Deus? Né? Primeiro a gente tem que saber o que é as coisas de Deus, né? Quais são as coisas de Deus? Então a gente buscando as coisas de Deus, a gente vai entender isso. Lá nos 10 mandamentos, tem várias situações. Jesus resumiu no amar ao próximo, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a coisa de Deus que nós temos que buscar, praticando o bem. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que conquistar algumas coisas. A gente tem que fortalecer dentro de nós algumas virtudes. Por exemplo, a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser humilde, caso de José, né? Mostrava e demonstrou a humildade, ficou no que ele competia, que era dar a guarida para esse crescimento. A gente tem que ser bom, honesto, enfim, aí a gente vai arrancando várias virtudes. Isso a gente vai fortalecendo dentro de nós. Não é pegarmos ao pé da letra e acharmos que se nós ficarmos aqui dentro da casa espírita, fazendo orações, aplicando passe, fazendo trabalho mediúnico, as coisas vão acontecer para nós lá fora, né? Chegar no fim do mês, a conta de água, de luz, telefone, o rancho, a limpeza da casa, vai estar tudo prontinho assim. Não,
dizer que quando nós fizermos estas outras coisas, nós vamos fazê-las com esses ensinamentos, com esse entendimento das coisas de Deus. Ou seja, quando nós formos trabalhar, nós não vamos trabalhar blasfemando, reclamando, né? Nós vamos trabalhar com vontade, nós vamos trabalhar com perseverança, nós vamos olhar para o nosso colega de trabalho como um irmão, não como um concorrente. Enfim, as coisas de Deus vão nos motivar. Quando nós estivermos em nossa casa, nós vamos olhar aqueles que batem a ela como irmãos, solicitando alguma coisa que nós podemos ajudar. Às vezes não podemos, mas não podemos repeli-los, né? Então essas são as coisas de Deus que nós vamos ter que fazer. Então, mas o que é essa providência então que está ali, que dá para nós todas essas coisas? Na Gênesis, Kardec diz que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Está no capítulo 2, no item 20 da Gênesis. Então, assim, quando a gente é criado por Deus, todas as condições estão aí para a gente evoluir. Nós estamos num planeta que, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai ver, né, que ele está num momento de transição, né? Ele se inicia lá no mundo primitivo, vai para um mundo de expiação e prova, adentra um mundo de regeneração, e dali ele vai para o ditoso e feliz. Mas o nosso momento de transição hoje é exatamente esse, é essa saída da expiação e prova para a transição. Ou seja, nós ainda temos dentro de nós muito mais dificuldades, muito mais vícios do que virtudes, do que sentimentos novos. Por isso a nossa dificuldade em compreender o nosso semelhante e em nos compreender. E por isso Santo Agostinho fala para nós, olha, o sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, por que eu tenho que me conhecer? Porque só assim eu vou conseguir resolver os meus problemas, né? Se eu não entendo de mecânica, eu não vou conseguir arrumar aquele carro ali se ele estragar. Eu tenho que conhecer daquele assunto para fazer e solucionar o problema, né? Então, eu tenho que me conhecer, ver aonde está o problema, por que está acontecendo comigo e resolver essa situação. Muitas vezes é mais fácil a gente colocar a situação e o problema para fora, lá no outro, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus parentes, na sogra, né? A sogra é a campeã em receber essa reclamação. Enfim, meu chefe, nos governantes, menos em mim. Mas quem vive a situação sou eu. A forma como eu vou olhar para essa situação, como eu vou encarar essa situação, é que vai dizer se eu vou sofrer com ela ou não, né? Então essas coisas de Deus, porque está tudo aqui, tudo que a gente precisa está. Claro que a gente tem que trabalhar para conseguir, trabalho árduo, trabalho honesto, né? Mas elas virão até nós. Só que às vezes a gente também sonha muito alto, vai buscar coisas que a gente sabe que não é possível. Pode até ser possível, mas não de imediato, né? Não adianta nesse exato momento eu querer uma coisa que eu não vou conseguir. Posso planejar para tê-la lá na frente. Desde que eu consiga fazer isso com as coisas de Deus em primeiro lugar, para eu alcançá-la, né? Então é isso que diz. Também, né, essa providência, como que ela chega até nós? Se ela está em toda parte. No livro, no mesmo livro lá, na Gênesis, Kardec fala exatamente nesse sentido. Olha, vamos supor que nós sejamos, o Deus esteja conosco por conta desses fluidos. Quando a gente estuda a doutrina, a gente vai ver que existem três situações, né? Três coisas. A Trindade universal lá, se diz. Deus, criador de tudo, Espírito e matéria, as suas criações. Esta matéria é o reflexo do fluido cósmico universal, né? Esse fluido, vamos entender que ele esteja espalhado por tudo. Hoje a gente tem os telefones celulares, que até está falando aqui, o que ele faz? Ele irradia uma onda. Acredito que a grande maioria tenha. E as ondas não se confundem aqui.
se você ligar para determinado número, ela vai cair direitinho naquele aparelho. Não vai dar interferência com o outro. E olha que são milhões, não são poucas coisas. Então imaginemos Deus tendo essa irradiação sobre nós. À medida que nós pensamos, que nós agimos, Ele está recebendo aquilo que nós estamos transmitindo. Por isso que as nossas preces podem ser feitas, como disse Jesus, lá no nosso cantinho, conversando com Ele, batendo um papo, né? Tranquilo, não aquela coisa decorada, não aquela coisa automática, mas sim aquele sentimento que nós estamos sentindo. Porque às vezes a gente acha que fazer uma prece é a gente começar com palavras bonitas, falando umas coisas que a gente nem entende. Mas não. Quando a gente vai buscar a ajuda de um amigo, de um companheiro, como que a gente fala com essa pessoa? A gente chega lá falando difícil? Não. Às vezes a gente nem fala, não é? Porque ele já entende o que está acontecendo com a gente. Só no olhar um para o outro, as pessoas já se conhecem e sabem o que está acontecendo. Não precisa muita coisa, às vezes um abraço, né? Às vezes a própria presença da pessoa já nos conforta. Agora imaginemos isso com Jesus, com Deus, né? Então nós não precisamos criar situações fantasiosas para falar com Ele, e até porque Ele sabe melhor do que todos como nós somos de fato. Às vezes a gente até se engana, a gente até tenta ter uma fachada para a gente mesmo, mas Ele consegue ver a gente lá dentro, né? Então a gente tem que se conhecer da mesma forma como Ele nos conhece. Então Ele está apelando por nós, Ele está nos olhando, e nós estamos interagindo com Ele. Está tudo aqui pronto para nós. A própria doutrina espírita faz parte dessa providência, né? A vinda de Jesus para nos dar as orientações. Nós não recebemos nada de forma que nós não pudéssemos entender. Todos os mensageiros que vieram até nós vieram quando nós estávamos aptos a receber. Só que às vezes a gente distorce, como distorcemos os ensinamentos de Jesus. Como muitas das vezes a doutrina espírita, e nós conversávamos sobre o movimento, né? A doutrina espírita é o corpo doutrinário. Agora a interpretação que nós vamos dar disso aqui, ela pode ser pessoal, pode ser equivocada. Não é porque nós somos espíritas que nós somos bons, que nós somos perfeitos, né? Nós temos as nossas dificuldades. E as mais das vezes os espíritas são mais dificultosos ainda. Por quê? Porque eles recebem realmente daí o letreirinho certo. Olha, é assim, assim e assim. Entendeu? A coisa é bem didática para a gente aprender a não fazer errado de novo. E principalmente as pessoas que buscam a estudar, que buscam transferir alguma coisa, essas são as que mais precisam, porque elas têm que buscar bastante conhecimento. E esse conhecimento não é para os outros não, é principalmente para a gente poder se melhorar, né? Então, é trazido para nós. Nos momentos certos, essas coisas vêm até nós. Mas essa ação pode ser... Emmanuel fala assim para nós: se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente aos cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. O que eu quis dizer com isso? A providência divina não está aqui só para quem é bom, mas para nós que estamos no processo de aprendizado, para nós que estamos aprendendo, né? Nós passamos por dificuldades por conta das nossas atitudes. Não é porque Deus quer que a gente sofra. A gente não sofre por acaso. Deus não olha lá de cima e diz assim: Camilo, aquela senhora lá, aqueles lá vão sofrer, esse aqui vai ser feliz, sofrer, feliz. Não é uma loteria. Vai saindo lá, quando vai encarnando, ó, esse vai ser feliz, esse vai sofrer, esse vai ser feliz, esse vai sofrer. Não. Cada um vem de acordo com aquilo que semeou durante as existências anteriores. Mas nos é dado as condições para que nós possamos crescer. Aí nós temos aqui os próprios pais, né? Os pais que nos dão a oportunidade de nascer. Às vezes a relação filho e pai não é muito boa, e aí a gente fica pensando: puxa, mas se meu pai, mas ele não gosta de mim, eu gosto dele. Por quê? Qual é essa relação? Por que a gente não se gosta? É porque, não sei, a gente não se gosta.
Aí a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai ver que quando há esses desafetos, há uma probabilidade muito grande de lá em outras encarnações anteriores ter havido algum problema entre nós. E hoje nós temos essa questão de desafeto. Agora, o que nós precisamos fazer? Primeiro olhar para ele, que ele nos deu essa oportunidade do reencarno. Porque é uma oportunidade. Ele aceitou essa oportunidade. E nós dois estamos aqui para que essa oportunidade não seja em vão, para que ela cresça, para que a gente se melhore. Então vamos ter essa oportunidade, vamos nos melhorar, vamos nos aproveitar. Por quê? Se nós ainda não estamos preparados, nós temos que nos preparar. Os nossos professores, não só aqueles da sala de aula, mas no dia a dia a gente tem alguns professores. Às vezes os nossos filhos são os nossos professores, às vezes os nossos companheiros, às vezes aqueles que às vezes falam a verdade para a gente e a gente não quer ouvir. Então, aí tem essas questões. Os médicos, nós estamos aí com um surto de pandemia e eles estão aí para ajudar. A misericórdia divina está aí, ajudando para que eles descubram, para que eles criem medicamentos, enfim. Mas vai vir de acordo com o nosso merecimento também, de acordo com aquilo que nós merecemos. Então, pessoas que estão sempre conosco, nos ajudando, enfim, no nosso dia a dia a misericórdia divina está conosco, Deus está conosco, Essa ação faz com que a gente cresça, faz com que a gente olhe para o nosso companheiro. Quantos de nós não estava mais olhando para os nossos companheiros no dia a dia? A gente foi colocado dentro de casa com o tempo, tem que olhar assim para os filhos, e hoje ainda, umas coisas que são muito engraçadas, um amigo meu mostrava um videozinho lá da internet, que o pai entregando a filha na escola e saía comemorando, graças a Deus, que as aulas voltaram. Por quê? Porque nós não estávamos acostumados numa relação talvez familiar. Nós saímos de manhã, retornávamos à noite, dormia, ninguém se via, no máximo era um WhatsApp, a comida está pronta, já vou. E aí um jantava, aí outro ia para lá, outro para cá, e ninguém se encontrava dentro de casa. De repente ele teve que se encontrar e olhar, puxa vida, tu é tu? Eu sou eu. E a gente teve que refletir acerca disso. Então, nem tudo que a gente pensa que é ruim, mas ela está aí. Mas existe uma outra coisa que Deus concede para nós, que é o livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha. Essa parte é aquela que nos dá os benefícios das atitudes corretas, mas também nos dá a responsabilidade das atitudes erradas. Quando a gente age no bem, a gente recebe coisas boas. Quando a gente age no mal, a gente recebe coisas ruins. Não é porque Deus quer, não é porque Jesus quer, não é porque o meu vizinho quer, não é porque fulano, beltrano quer, não. É porque é uma lei natural. Ação e reação. Causa e efeito. Eu agir, gerei uma causa, a reação será o efeito. Se eu jogar alguma coisa no telefone, ele vai quebrar. A minha ação foi jogar, a causa quebrada. O que eu vou ter que fazer depois? A minha reação vai ter que ser o quê? Ir lá e comprar um celular novo para quem for o proprietário para ressarcir. Então, assim, quando eu penso mal, projeto mal para alguém, eu estou agindo. Isso vai retornar para mim, porque nasceu dentro de mim. Na verdade, ele não é nem retornar, ele já está dentro de mim, porque para eu agir mal, eu tenho que pensar mal, isso já está dentro de mim. Então eu só estou projetando aquilo que está dentro de mim. Então essa é a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente isso. Eu ser responsabilizado pelas minhas atitudes e eu ser benfazejo com aquelas que eu faço certo. Deus dá tudo para nós, nos concede o que nós temos que fazer, mas nós agimos com a nossa liberdade. Então, eu posso ter, como a gente falou lá na questão do pai, eu posso ter aquela relação de atrito com o meu pai, com a minha mãe. Eu tenho duas alternativas aí. Ou eu a mantenho nesse atrito, ou eu acabo com esse atrito. Não tem outras alternativas.
Ah, eu posso sair dessa relação para não dar rolo. Você vai continuar com uma atrito. Ou você continua, ou você resolve. Ah, eu estou tentando, mas não consigo. Problema, faz a sua parte. Né? Faz a sua parte. Perdoa, ajuda, ampara, escuta, não responde. Né? Faz a tua parte. Te compromete. Que você vai ser beneficiado. Você vai conseguir superar aquilo. E à medida que a gente se eleva, né, a gente acha que está elevado e tal, e a gente acha que às vezes é melhor do que o outro, né? Às vezes muitas pessoas se acharem melhor que a outra. A gente está num patamarzinho melhor, vou somar, eu sou melhor que essa pessoa. Mas se eu de fato fosse melhor que essa pessoa, uma coisa eu teria que ter conquistado. Se chama humildade. Se eu fosse humilde, eu não pensaria dessa forma. Então, se eu estou pensando dessa forma, eu não sou humilde. Logo, eu estou no mesmo patamar, ou talvez ainda aquém dessa pessoa. Né? Porque quando a gente ascende de fato, a gente olha o nosso semelhante de igual para igual. E não quer que ele fique para trás, a gente quer que ele venha conosco. Né? A gente quer que ele cresça conosco. Esse é o nosso processo de crescimento. E aí vem as provações, né? As provações individualmente e coletivamente. A gente está passando por uma aprovação coletiva. E não só coletiva Palhoça, não só coletiva Santa Catarina, não só coletiva Brasil, mas coletiva planeta Terra. Né? Nós estamos aí passando por esse processo de pandemia e que somos chamados a refletir acerca de algumas coisas. Mas será que isso que está vindo até nós começou ontem? Foi as nossas atitudes há 100 anos atrás? Não, nós estamos saindo de uma prova e expiação, ou seja, nós passamos por um período onde nós erramos muito. Isso gerou toda essa consequência. Nós estamos querendo ir por uma transição. Né? Nós estamos passando por essa fase de transição para ir num momento de regeneração. Mas essa fase de regeneração é a mesma coisa se nós estarmos na UTI, nós saímos da UTI e irmos para o quarto, nós ainda continuamos doentes. Nós só vamos estar curados quando nós saímos dessa regeneração e irmos para o por isso. Isso aqui, nós estamos passando por esse tumulto. Daqui a pouco vai aliviar esse tumulto. Nós vamos descansar um pouco. O mundo de regeneração é transitório, não é um mundo estânio. Não é um mundo feliz, como a gente acha. Vai ser feliz porque para nós está tão dificultoso, né? A gente está tão carregado que se a gente chegar nele já vai ser uma felicidade. Mas as coisas acontecem de acordo com os nossos merecimentos. Nós temos que ter coragem, perseverança, confiar em Deus. Né? Se eu perguntasse para vocês, Deus erra, o que vocês me diriam? Ninguém disse nada? Olha, ninguém disse nada. Então vamos lá. Quem acha que Deus erra, levanta a mão. Quem acha que Deus não erra, levanta a mão. Tá, agora eu vou perguntar para vocês, por que a gente reclama daquilo que acontece com a gente? Ignorância. Ignorância. E a gente acha que Deus erra no íntimo. A gente, na teoria a gente aceita que ele não erra, mas na prática a gente acha que ele erra. Porque será que eu merecia sofrer? Poxa, mas eu faço tanta coisa boa, eu vou lá na casa espírita, eu até dou passe. Passe é uma transferência de energia material, qualquer um faz, não precisa ser espírita. O espírita ainda tem a benesse da espiritualidade, não, a energia ruim que ele vai transferir e só passar a boa. Né? Mas assim, ó, é exatamente nesse sentido. Né? Por isso que Emmanuel diz assim, que para nós, que ter fé é mais tranquilo. O problema é nós confiarmos em Deus. Né? E a gente vê que em determinado momento ele não está confiando. A gente está com apavoro e tanto, está com medo e tanto. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco? Né? É se entregar a Deus. Olha Deus, né? Como disse Jó, estou aqui, ó, faz o que quiser aí. Né? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele não vai pedir nenhum sacrifício muito grande para nós, não. Ele vai dar aquela cruz que a gente pode carregar. Está lá.
capítulo 5 do Evangelho. Né? A gente nas aflições não vai levar uma carga maior do que a gente possa suportar. A gente vai levar uma carga que a gente possa efetivamente suportar. E com folga ainda, porque para a gente conseguir superar isso facilmente. Mas a gente ainda não tem essa perseverança. Né? Como o nosso irmão diz, a gente ainda desconhece essas coisas, né? É ignorante nesse sentido de buscar esses entendimentos. Mas é uma coisa que a gente está aprendendo. Outrora a gente já era pior. Né? Nem tudo está ruim, nem tudo está errado. Porque às vezes eu tenho uns conhecidos que dizem assim, eu vou para um grau. Olha, eu posso até ir, mas não tenho essa intenção não. Não é o meu objetivo. Há uma probabilidade grande? Mas não é o meu objetivo. Não fico pensando nisso. Por quê? Porque a gente não está aqui para aprender, para melhorar, para tentar fazer a coisa certa. Então a gente tem que voltar no mínimo melhor do que foi. Chegou, né? Já que a gente não retroage na intelectualidade, mas moralmente a gente pode dar umas patinadas, mas efetivamente a gente não tem que ter isso como objetivo. E nem tem que ter isso como um consolo. Vai dar certo mesmo. Não. Fiz errado? Fiz. O que o Chico dizia? Olha, a gente não pode voltar lá atrás e refazer, consertar, não dá. Não fazer mais e fazer o certo. Isso aqui vai contar. O amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, se a gente fizer uma coisa certa, a gente vai resgatar um monte de coisa errada que a gente fez. Então, a gente tem que ter coragem, tem que ir à luta, tem que mudar essa nossa pessoa, não tem que ser pessimista, tem que ser otimista. Né? Vai dar certo, a gente vai conseguir, vamos à luta. E isso que Chico fala no livro Orações de Chico Xavier, na página 99, onde ele trata da providência divina. Ele diz assim: não podemos nos entregar ao desânimo. Carecemos de maior confiança na providência divina. Os espíritos amigos fazem o que podem para nos ajudar. O problema é que nem sempre fazemos a parte que nos compete. Tudo queremos obter sem o menor esforço e renovação. Ou seja, com toda a sua sutileza, com toda a sua educação, com toda a sua mansuetude, ele nos dá um puxão de orelha para que a gente faça. Não espere só acontecer. Faça as coisas. E ele nos mostrou que é possível. Ele nos mostrou que é possível. Se a gente não consegue, olha para Jesus e acha que está muito longe, a gente pode olhar para Chico Xavier, está mais perto. Mas é difícil fazer o que ele fez, a gente tem que abdicar de muitas coisas. Talvez a gente não consiga de todas, mas de algumas talvez a gente consiga. Algumas coisas que ele fazia a gente consegue fazer. Então vamos fazer essas coisas, vamos buscar esse entendimento e vamos praticar isso que ele nos ensinou. Eu queria agradecer a todos, agradecer a Deus, a Jesus, pedir que ele nos conforte, nos ampare, nos ilumine, que possamos conseguir vencer as nossas dificuldades e que logo logo a gente não precise mais utilizar esses instrumentos que hoje são necessários, mas que não é o nosso normal, né? Que a gente possa se encontrar, se abraçar, trocar afetos de uma forma mais tranquila e serena. Obrigado, que Deus abençoe.